Olá, Olá, Oi, professor, boa tarde. boa tarde. boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, professor. Boa tarde, professor. Olá, olá. Boa tarde. Boa tarde. Não estou ouvindo ninguém. Oi, professor, tá ouvindo? Tá ouvindo? Boa tarde. Alô? Alô, 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 alô. Tá sem Tá som? Tá sem som, Você tá Nara? ouvindo? Agora estou ouvindo baixinho. Sei lá por quê. Eu só estou no máximo. A gente está escutando você, normal. O meu som que tá... Ah, peraí. Tá com fone. Hein? Agora pode falar. Oi, professor. Tá escutando? Professor. Agora sim. Professor. Deixa eu botar aqui, Letícia. Tirar ela do castigo. Estava no fone. E aí, vocês, estão tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo caminhando. Isso é bom, isso é bom. Certo. Semana 9 de 12. Meu Contagem regressiva. Caramba, é verdade, hein? É Eu verdade. não sei se essa contagem regressiva é boa ou ruim. É muito boa, porque tá no É ótima. Ótimo, né? Porque você já sabe o que vai acontecer depois? Eu não sei. Eu também não sei. Não. Não? Não sabe até quando fica em casa, né? Porque em casa já está, né? O que eu posso dizer para você é que eu marquei as férias. Isso eu posso dizer. Fui obrigado aqui, eles mandaram aqui um documento que eu tinha que marcar as férias e marquei também lá no órgão do governo, né? Agora, eu não sei se vai ser só férias de dinheiro ou se vai ser férias de trabalho também. Eu pensei que da outra vez que a gente teve uma greve, foi só férias de dinheiro, quer dizer, o pessoal marca férias para ganhar um terço das férias, porque é obrigatório, etc, etc, mas continua dando aula normal. Gatinha, então, é que eu estou participando de um projeto onde a gente vai desenvolver uma solução para algum problema relacionado com a violência contra a mulher. E aí eu criei um formulário de uma pesquisa, assim, para mapear, né, os tipos de violência mais sofridos, por quem, como. E eu queria conseguir aplicar isso no maior número possível de pessoas. Aí eu queria ver se alguém do... Eu mandei mensagem pra Aline aqui, ela tinha esquecido o som aberto. E eu estou achando que estou quieta aqui para ver até onde ela ia chegar no assunto. Essa foi Ela tava mandando áudio. Eu estou aqui esperando. Assim, Professor, desculpa, eu não vi que estava aberto, eu fui pedir para uma amiga responder uma pesquisa. Não tem problema nenhum, eu só fiquei esperando assim, quando é que você ia entrar no assunto. Ou das férias, ou então... Todo mundo ficou em silêncio ouvindo. Tá todo mundo aqui esperando para ver onde é que esse assunto ia chegar, mas tudo bem. Professor, mil desculpas, nossa, que vergonha, perdão, me atrapalhado. Ainda bem que era um assunto ok, né? Também é um assunto que tem a ver. Mas, professor, só uma pergunta. Você não deve oferecer essa matéria no período que vem? Se eles mandarem, eu ofereço, claro. Tá, Porque parece que vai ficar a cargo do professor escolher ou não. E aí a gente já estava até tentando fazer esse levantamento de dados para a galera dos próximos períodos, né? Para a gente saber, tipo, projeto e a galera de Arq 1 saber de Arq 2. Gente, é como eu disse para vocês, eu só quero parar de fazer qualquer coisa no período do Natal e do Ano Novo. Né? Porque eu gosto de montar minha árvore de Natal. Normalmente eu viajava, não vou mais viajar. Então, eu gosto de montar minha árvore de Natal,
ficar quieto aqui, posso fazer o almoço do Natal e tal. Então, tirando esse período que vai aí do dia 22 até o dia 5 de janeiro, que eu estou de folga, o resto, para mim, é dia como outro qualquer, nada muda. Entendeu? Não muda nada, porque eu sempre gostei da minha profissão justamente por causa desse negócio de férias. Entendeu? Porque eu posso tirar 5 dias durante o ano, aí digo para vocês que estou cansado, aí depois nas férias eu fico trabalhando. Isso nunca me incomodou, entendeu? Porque esse negócio de obrigação de tirar férias no dia tal, na mês tal, na hora tal, é um troço muito doido, né? Tem gente que vive para as férias, né? Eu, graças a Deus, não vivi para minhas férias, não. Eu vivi a vida. Então, para mim, problema nenhum. As duas disciplinas, se alguém precisar da outra também, porque houve um problema aí na outra que teve aluno que um mês depois veio perguntar se eu ia dar a disciplina. Aí eu falei assim, não, amigo, a disciplina já está quase acabando. Ah, nós estamos esperando. Estou esperando como, pô? Eu tenho e-mail, meu e-mail funciona, tenho o chefe de departamento, o coordenador, vocês não entraram em contato com eles para saber se estava tendo a disciplina, vocês mesmos me pediram para aumentar o número de vagas, como é que agora diz que não tem gente? Ah, bom, aí provavelmente devem querer fazer no próximo período, sei lá. Então é isso. Tá. Bom, vamos lá, gente. Hoje estou com uma preguiça, hoje quem vai dar aula são vocês. Professor, rapidinho. Diga. Essa eletiva sua, qual que é o pré-requisito? Nenhum. Ah, tá. É do que é a eletiva? Otimização de sistemas. Tá, legal. E provavelmente vai ter em 20.1. Vai. Como é que é? O semestre que tem 20.1, que inicia final de novembro, vai ter, provavelmente? É 20.1 que vai começar? É. Novembro? É, acho que é 30 de novembro que inicia. E aí para no Natal e Ano Novo? É. Acho que para na semana do Natal e Ano Novo. Ah, entendi. Não, deve ser. Eu devo... Se eles não permitirem, vou dar as duas disciplinas no mesmo horário, terça e quinta, de 1 às 3 e de 3 às 5. É das 3 às 5 a eletiva. É. Tá. Estou preparando uma segunda eletiva, que é uma que eu sempre quis, até anunciei e tudo, mas depois ficou até fora de moda, porque tem coisas mais modernas, que é de veleiro, projeto de veleiros. Eu estou com um aluno só trabalhando com isso. A gente já está na parte de resistência ao avanço. Já passamos da parte do casco, já passamos da parte de estabilidade e flutuação, agora está na resistência ao avanço terminando e vamos entrar na parte de velas. Aí Legal. Nossa, parece muito a eletiva do alho. Eu estou fazendo agora tecnologia náutica. A gente está modelando um veleiro, aí, calculando a resistência ao avanço. Bem parecido, então. Essa não é um projeto, é aula mesmo, entendeu? É para colocar as possibilidades de cálculo, como é que se desenvolve o projeto, tudo é nesse caminho aí. Aí eu abro, se estiver interessado, ótimo. Para o próximo período, o senhor deve abrir essa? Acho que não, ainda mais porque em novembro. Quando é que o senhor deve abrir? Deve ser provavelmente no primeiro período de 2021. Eu também não sei quando é que vai ser. Vai ser em abril. Então provavelmente. Aí já... Vamos lá então, gente. Olha só, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Já botei aqui o assunto de hoje. O assunto de hoje, palpitante, é esse: encalhe de embarcações. Tá? Então, o que a gente quer olhar? Quer olhar esta situação aqui. Né? Então, eu pergunto para vocês, o que vocês fariam? O que vocês fariam se fossem conhecedores do fato de uma embarcação estar encalhada como essa aí?
retira lastro no que for possível e espera a maré subir para tentar rebocar. Tanto chora. Acho que parecido com o Bruno. O primeiro ponto seria ver que tipo de carga ele tem, né? Que tipo de fluido ele tem, para ver se tem algum risco pro ambiente ali. E aí, Tá. Mas olha só, a gente já aprendeu sobre avaria alguma coisa, né? Então, se eu olhasse para um barco desse e aguardasse alguns segundos, e se ele não quebrou no meio, se ele não afundou e ele não virou alguns segundos, isso significa que ele está em algum tipo de equilíbrio, né? Então, para eu começar a estudar esse barco, o que eu preciso saber, gente? Onde ele está apoiado. Opa! Primeira pergunta é onde ele está apoiado. Segunda pergunta. Onde é que está? As cargas dele, se ele está carregado ou não, e onde estão aplicados por homem? Ainda não. Vamos na direção que você estava primeiro. Onde ele está apoiado? Beleza. Segunda pergunta. Maré? Estável ali? Hã? Ele está estável? Não. Em que ele está apoiado? Tá certo? São duas coisas importantes que eu tenho que saber. Aonde ele está apoiado e em que ele está apoiado. Por quê? Eu tenho duas possibilidades, normalmente, desse encalhe. Um encalhe chamado soft, que é uma areia, um banco de areia, não é isso? Ele chegou muito perto da costa e acabou arrastando no fundo, um fundo suave. E a outra é ele está apoiado numa rocha. Tem uma rocha ali na direita, não é? Naquele canto ali. Tem, daqui à direita eu estou vendo uma rocha ali. Pode ser que seja rocha, pode ser que não seja, mas eu não consigo saber a priori. O que eu posso saber, por exemplo, é que pelas cartas náuticas eu posso identificar um banco de areia ou uma rocha que eu descuidadamente, ou que o piloto, né, o comandante, ou quem quer estivesse dirigindo ou pilotando o barco de uma forma descuidada, por um erro humano, acabou se chocando, então eu posso olhar as cartas e dizer, pô, você foi em cima desse banco aqui, ó. Por exemplo, numa embarcação fluvial, isso pode acontecer e é muito comum. Ou então, ó, pô, você foi justamente nessa marcação de rochas aqui que a gente está vendo aqui na carta e você foi, ou então o barco se desprendeu, ou o barco perdeu o controle. Então, as motivações, né, a história do porquê, aí a gente não está entrando aqui nesse curso. Os detalhes do porquê. Por que o barco acabou encalhado? Não sei. Eu não sei, e nesse curso a gente não quer saber. A gente não está fazendo aqui uma auditoria para saber o que causou esse acidente. Mas a gente tem que saber, ter uma ideia de que é. Porque se for uma rocha, por exemplo, talvez puxar ele imediatamente já seja um dano enorme. Se for um fundo mais soft, né, uma areia, um banco, talvez o rebocador possa me tirar daquela situação. Então, olha, eu estou olhando o que aconteceu muito localmente. Para saber isso, ou informações através de cartas e documentação, ou né, mergulho. Eu vou fazer uso de mergulhadores para saber aonde eu estou. Essa é a primeira questão. Segunda pergunta importante que eu posso fazer no caso de um encalhe. Diz aí para mim.
Esperar? Não. Esperar, provavelmente eu vou esperar. Eu antes de... Não, tipo, esperar a maré subir, no caso. Sim, isso eu posso usar isso como recurso. Mas eu ainda preciso saber como é que foi, como é que aquilo está ali embaixo. Então, além de saber se é soft ou rochas, né? Se é um encalhe mais tranquilo de banco de areia ou de rochas, eu também preciso saber uma outra coisa. O quê? Fazer uma inspeção por dentro do navio? Olhar por dentro? Para saber o quê? Avaria? Isso! Houve entrada de água no casco ou não houve entrada de água no casco? Rompeu o casco ou não rompeu o casco? E se rompeu, qual a extensão desse rompimento? Então, é aquela história de eu estou igual médico, né? Eu agora estou assistindo o seriado Grey Anatomy. São só cirurgias, né? Então, a primeira coisa que a fulano, quando sai o doente lá, o acidentado, né, de dentro da ambulância, ela já sai dizendo o que aconteceu com ele. Fulano de tal, tanto de idade, não sei o quê, aconteceu isso, caiu do edifício. Ou seja, para que o médico comece a tomar conhecimento do que está ocorrendo. Não do que causou, porque naquele momento ele não está querendo culpar ninguém. Quero saber o que ocorreu. Por exemplo, lá o Concórdia, né? Poxa, eu não quero saber se o comandante estava com a amante ou se não estava com a amante. Isso não me interessa. O que me interessa é que ali eram rochas, né? Houve o alagamento de um compartimento muito importante, rompendo o casco. Portanto, né? É importante que eu saiba o que causou na embarcação. Muito bem. Aí, nós aí, como engenheiros navais, agora já sabemos essa ideia. O que a gente precisa saber? Precisa saber se a embarcação, nessa condição apoiada, eu ainda não estou salvando a embarcação, se nessa embarcação apoiada, se ela pode ficar aí. Qual é o risco dessa embarcação? Então, basicamente, eu olho, né, 4 coisas. A primeira, as 3 primeiras têm o foco na embarcação. Que, não estou dizendo em ordem, não, tá? Mas as 3 primeiras na embarcação. Qual é a condição de flutuação? Qual é a condição da estabilidade dela? E como está a sua estrutura? Se vai resistir, se pode ficar ali algum tempo, se não pode, se eu posso aguardar, etc. E, em 4º lugar, qual é o risco para o ambiente? É claro que nessa situação aí, eu também não estou considerando nem passageiros nem tripulantes, tá? Eu já fiz a minha conta aí para saber se já tirou todo mundo, se já todo mundo foi embora, o helicóptero foi lá, se jogaram no mar, saíram nadando. Eu estou aqui, nesse momento, preocupado com a embarcação e com o meio ambiente. O meio ambiente, porque vocês mesmos disseram. Não, poxa, pode vazar, depende da carga que esteja lá dentro, pode ser uma carga perigosa, né? Pode ser que eu tenha que tirar essa carga, então eu preciso tomar conta agora do que acontece com a embarcação. Qual é o seu carregamento, o que ela tem, eu já sei se houve rompimento do casco, sei visualmente se há vazamento de óleo, por exemplo, se aquele tanque ou aquele compartimento que foi avariado era um tanque e, portanto, eu estou vendo manchas e alguém tem que tomar conta disso. Mas eu vou pegar as condições que o barco está e vou analisar frente à curva hidrostática, a curva de estabilidade e a curva de resistência estrutural da viga navio. Momento fletor, esforço cortante. E vou verificar se essa embarcação está em risco nesses 3 elementos. Tá? Flutuação, como? Vou olhar o calado avante, calado a ré, vou na hidrostática e vou dizer assim, olha, eu tinha um determinado peso, deslocamento.
não perdi carga nenhuma. E agora eu estou flutuando menos, significa que a flutuação que eu tenho, o empuxo, e mais a reação normal daquela posição onde eu encalhei, seja distribuída através de um banco de areia, ou seja, concentrada numa rocha, essa soma dessas duas coisas é igual ao meu peso, tá certo? Então, isso é uma conta que eu já faço direto. E a gente vai olhar isso aqui hoje. A operação de tirar a embarcação daí, ou seja, se ela está íntegra, se eu tirar a embarcação, eu analiso e verifico que ela não vai afundar, ela não vai quebrar, ela não vai virar, nada disso, aí já é uma operação diferenciada. E aí eu posso utilizar alguns recursos. Recurso número 1 que vocês disseram, né? Usar a maré a meu favor. Aguardar uma situação de maré cheia, usar um rebocador que possa puxar a embarcação e tirar ela daquela condição, se assim eu achar que é possível. Tá? Uma situação 3, se a situação da embarcação é muito delicada, eu posso propor um reparo provisório nela para que ela possa sair dali, ou seja, o aumento da resistência da estrutura localizado, se for possível, e eu posso também usar uma outra distribuição de carga para aliviar um pouco a embarcação. Como? Se eu tiver condição, não aí como está mostrado, né? Mas de se chegar mais próximo com uma outra embarcação e fazer o alívio da carga, se assim for possível. Se for óleo, tirar um pouco daquele óleo, o granel já é um pouco mais complicado, se for container, eu tenho que ter pelo menos um guindaste de apoio. Então, eu vou estudar todas essas situações. Eu tenho um amigo que é meu aluno de doutorado, foi meu aluno de mestrado, e é o meu aluno de doutorado, e ele tem uma empresa chamada Pícolos Associados, cuja missão dele, muitas vezes, é essa, né? É desencalhar embarcações. Então, ele vem a bordo, né? E dá as diretrizes. Olha, vamos aguardar a maré, a tábua de maré é essa, então vamos aguardar aí chegar até amanhã às 11 horas, vamos solicitar 2 rebocadores, um vai passar o cabo pela popa, o outro aqui por boreste, vamos fazer uma ação conjunta, vamos tentar girar a embarcação. Ele pode convocar, por exemplo, mergulhadores para olhar como a embarcação se encontra, ele pode convidar, por exemplo, a Nara e a Camila e o Bruno aí para juntos olharem qual é a situação hidrostática e de estabilidade do barco e sugerir alguma mudança de carregamento. Ele tem um pouco o controle da embarcação nessa situação, tá? E é assim, são operações de resgate de barco. Às vezes, os encalhes são tão simplesinhos que o próprio comandante, máquina ré, e ele sai sem oferecer nenhum problema. Não é esse que a gente está tratando, né? A gente está tratando aquele que paralisou a embarcação realmente e tal. Tá legal? Então, gente, essa é a nossa história de hoje. Vamos olhar aqui. Olha só que coisa, hein, gente? Isso aqui, poxa vida, olha, o cara quase que subiu andando ali, o barco subiu em cima das pedras de um jeito. Gente, acontece muito por deriva, tá? Perda de motor principal. Se o barco perde o motor principal, por algum motivo, ele fica realmente à deriva, gente. Não tem jeito, né? Tiveram plataformas offshore no Golfo do México, que foram parar na praia. Porque o que acontece com as plataformas na situação de furacão? Diferente do Brasil, as plataformas no Golfo do México, por causa da existência dos furacões, elas têm um mecanismo de desconexão rápida dos tubos, que são os risers, que trazem o óleo do fundo do mar até a plataforma. Eles têm esse mecanismo. Por quê?
porque se houver a possibilidade de um furacão, eles se desconectam, param de produzir, os tubos ficam flutuando bem abaixo da superfície livre, eles ficam livres, amarrados, a tripulação é toda resgatada e colocada em terra, deixa a plataforma numa situação chamada situação de sobrevivência, que ela é mais retesada nos cabos, e fica ali esperando, gente. Fica esperando. Não dá tempo de tirar ela para outro lugar, isso não dá tempo. Então ela fica ali sozinha e solitária, sem ninguém. Tá? E muitas vezes o furacão realmente passa por ali e arrebenta as amarras e ela sai em deriva. Tem umas fotos bonitas não, né? Mas interessantes aí, de uma plataforma pertinho de uma ponte, uma outra que atingiu a praia. Então essas são grandes preocupações aí do pessoal americano com a produção de petróleo no Golfo do México, é causar acidentes que possam danificar a costa, etc. Então, isso é uma coisa muito especial. Aqui no Brasil, a gente não usa esse sistema de desconexão rápida, porque não temos históricos de furacão. Né? Vocês sabem que furacão é um troço muito doido. Né? Eu convivi com um quando eu estava lá em Nova Orleans. Eu estava lá antes do Katrina. Eu vim embora para cá, aí passou algum tempo, aconteceu o Katrina e aconteceu lá onde eu morava mesmo. Foi uma coisa horrorosa ali. Destruiu muita coisa, porque a cidade de Nova Orleans ela é mais baixa que o nível do mar. Então, ela trabalha com bombas, tirando água e tal. Bom, o que acontece? Eu convivi com aquilo. Se eles acham que um furacão vai atingir uma determinada região, eles começam a botar na televisão ali embaixo, não sei o quê. Aí você vai e protege a casa, bota não sei o quê nos vidros, faz umas coisas lá, mas você não sabe se o furacão vai te atingir. E aí eles ficam mandando aviões para ver como é que é, tem todo um estudo que eu não entendo, para eles conseguirem, com alguma previsibilidade, dizer aonde esse furacão vai atingir, para poder fazer realmente uma evacuação das pessoas, porque não dá para tirar todo mundo, né? Não há como. Então, a gente nunca sabe se o furacão vai vir na nossa direção ou se eles, quando chega ali na costa, mais próximo, ele se desvia e vai para uma outra área. Então, no Golfo do México acontece a mesma coisa com as plataformas. Eles não sabem se vai atingir ela, se não vai, se é a vizinha e tal. Então, a prática deles é retirar todo mundo que esteja na direção e deixar ela ali. E muitas vezes ela fica aí à deriva, solta, né? não possibilitando nenhuma saída. Então, a gente está vendo aqui alguns casos, né? Acredito que esse caso aqui embaixo desse contentor seja algo parecido com isso, né? Uma perda. Você veja que tem até carro aqui, ó. O bicho foi bem do lado. Uma vez, gente, aconteceu uma coisa interessante. Essa foi interessante mesmo, porque lá em Nova Orleans é onde tem o rio Mississippi, e muito comércio é feito através do rio Mississippi. Balsas, navios, eles entram pelo Golfo do México e sobem o rio Mississippi para descarregar cargas e tal. E tinha lá na beira do rio Mississippi, tinha um shopping que tinha um café, que era o único café que eu achava parecido assim com um café brasileiro. Então eu gostava muito de ir lá, sentar lá no domingo, no sábado, e eu tinha minha filha aqui no Brasil, do primeiro casamento, e o meu filho, o primeiro filho, homem, que estava do segundo casamento, estava lá comigo. Então eu gostava muito de ir com ele ali, ele ficava correndo, eu ficava tomando meu café, e eu ficava vendo os barcos entrarem pelo rio Mississippi. Ele vai mais ou menos no meio do rio, o canal é mais ou menos no meio do rio. E aí eu gostava muito de ver aquilo. Até quando eu voltei, eu soube que aconteceu um acidente terrível lá, que foi um navio entrando pelo rio, perdeu máquina, ou seja, ficou à deriva, aí ele veio descendo o rio, e ele entrou por dentro do shopping center.
E parou, ele ficou suportando o shopping center que eu gostava de ir. Ele entrou por debaixo do shopping center, derrubou 2 colunas do shopping e tiveram um trabalho grande para tirar ele adequadamente dali, para não derrubar o shopping nem nada. Então, quer dizer, essas situações de deriva ocorrem muito. Outra situação também que ocorre muito é a situação de visibilidade ruim, navegação noturna, situações que causam isso. Tá? Isso também a questão relacionada às pessoas, né? Ou seja, ao erro humano, que também é um causador terrível. O pessoal que se arvora aí achar que está tudo bem e, na verdade, nada está muito bem. Bom, aqui a gente mostra alguns fatores que podem ocorrer, eu deixei aí para vocês darem uma olhada, mas não é o nosso foco aqui. Geralmente a gente estuda as rotas, né, do navio através da rota mais possível dele, é por onde ele tenta passar, mas se por algum motivo ele se desvia, ele pode encalhar em algum lugar, num banco. Outra coisa também que acontece muito no norte do país, na região dos rios da Amazônia, é que existem fundos que mudam de posição. E isso engana muito os pilotos, né, que no caso ali são práticos, né, que o navio, quando entra no Rio Amazonas, quem pilota ele todo são práticos. Então, esse fundo móvel, que uma hora está de um lado, outra hora está do outro, ele pode causar também esse tipo de probabilidade aí de ocorrer o encalhe. Tá? Muito bem. Outra coisa, outro fenômeno também, são esse fenômeno aqui chamado squat, que é o efeito de águas rasas. Quando eu tenho águas muito rasas, quando a pressão da água que passa por baixo do casco é como se eu tivesse um efeito de sucção. Então, se eu estou com um calado muito baixo e eu estou em águas muito rasas, eu posso como se fosse colar no fundo, né? Eu sou puxado para o fundo. E isso também pode ocorrer aí um efeito desse e eu causar aí um encalhe. Tá? Muito bem. Esse aqui é o Oasis of the Sea. Já andei nesse navio aqui. Ó. É um show, um show. Se vocês tiverem a chance de um dia aí, esse navio tem 23 restaurantes, 17 piscinas. É uma coisa, ele tem uma pista de... um muro de escalada enorme aqui, de quase 30 metros de altura. Eles têm um circo de soleil no navio, o que faz um show todo. Pô, muito bacana. É assim, realmente um show, um troço muito bacana de fazer. Eu viajei nele aí, tive essa chance de que Deus me deu. Bom, muito bem. Então, a primeira coisa que a gente olha é a condição de equilíbrio. E agora já está na área que a gente conversa, né? Ou seja, o que eu preciso saber? Peso, empuxo, centro de gravidade, centro de carena. É isso que manda na nossa condição de equilíbrio. Então, eu tenho que arranjar uma maneira de verificar isso, né? Ou pelos calados, né? Eu não sei, a princípio, qual é a reação que está tendo do solo no meu apoio ali. Mas eu posso, por diferença, determinar que força que está atuando ali. E também o momento, porque se o mergulhador me disser mais ou menos aonde é a posição desse encalhe, eu também tenho lá a força e a posição, eu consigo, através de um momento, calcular isso aí. Tá? Então, ele pode me dizer, olha, o encalhe está mais ou menos entre a caverna 32 e 33, está ali e tal. Então, eu já me localizo, calculo a força e sei o momento causado. Então, está aqui o desenhozinho bonitinho. Eu estava na linha d'água L1, eu estava na linha d'água LA, e quando eu encalhei, passei a L1 a 1. Óbvio que essa diferença aqui, ó, é causada pelo encalhe, tá certo? É a força que está sendo realizada aqui no fundo da embarcação. Veja que isso muda a posição do meu centro de carena, porque eu tinha um calado, agora tenho outro,
Então, eu preciso determinar. E a posição do meu centro de gravidade continua a mesma, tá? Porque eu não tive perda de carga. Deixa eu passar aqui para vocês para o outro lado aqui, para poder ver. Então, olha só, o deslocamento ele está aplicado no ponto do centro de gravidade, o empuxo aplicado no centro de carena e a reação aplicada num ponto lá que eu preciso descobrir K. A reação eu posso descobrir pela diferença entre deslocamento e o novo empuxo, é o R, e por momentos eu posso determinar, passar para cá, eu posso determinar também a posição longitudinal que esteja esse encalhe. Tá? Então, essa conta não é uma conta bem simples, bem tranquila, que eu calculo. O que eu posso fazer do ponto de vista da estabilidade é fazer agora essa nova conta aqui, como se eu tivesse um novo centro de gravidade. Tá? Como é que eu faço isso? Ora, o deslocamento 1 é o deslocamento no encalhe, ou seja, depois que ele encalhou. Então, o deslocamento inicial menos o deslocamento no encalhe mais o R é igual a zero, né? Porque eles são iguais, está tudo certo. E o R, então, é a diferença dos deslocamentos. Beleza, tá? Pode-se considerar que o peso do navio está dividido em duas parcelas. Essa, que é o menos o deslocamento, que é o R, né? Vou chamar de R para não ficar falando tanto de deslocamento, aplicado em K, ou seja, uma força aplicada nessa posição, e um deslocamento após o encalhe aplicado num novo centro de gravidade, tá certo? Acima deste aqui. E eu, então, consigo determinar quem é essa nova posição. Portanto, o que acontece no encalhe, assim de fundo, é que há uma elevação virtual do centro de gravidade, bem semelhante ao efeito de superfície livre. Então, a gente sabe que ele perde estabilidade, porque normalmente o encalhe é no fundo, nunca acima do centro de gravidade, claro, né? Então, essa força que está atuando aqui, ela está lá na base. Faz com que o centro de gravidade, então, tenha uma elevação virtual, tá? Ela não é real, mas é como se isso estivesse acontecendo. E essa elevação pode causar o quê? Uma instabilidade. E é isso que eu preciso verificar, tá certo? Então, G é a posição do centro de gravidade antes do encalhe e não muda, claro, porque eu não perdi carga, eu continuo do mesmo jeito. Mas eu tenho aqui uma elevação virtual, tá? Passando de G para GV. Aqui tem todo o desenvolvimento, eu teria que escrever isso com vocês, eu não vou escrever porque está aqui direto o cálculo. O que eu vou procurar aqui? Eu vou calcular agora é o GM, porque eu quero saber se esse barco, com essa elevação virtual, ele vai ficar instável. Porque se ele ficar instável, apoiado lá naquela posição do encalhe, ora, qualquer manobra que eu faça pode levar esse barco a se inclinar, tá certo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para saber se, pelo menos, ele está com um GM agora virtual aqui, positivo e com alguma segurança. Porque se ele não tiver, gente, eu vou ter problema. Eu vou ter problema para mexer com o barco. Eu começo a mexer com carga, tirar carga, eu posso piorar isso. Então, a gente tem que tomar pé. A história do médico lá do Grey Anatomy. Eu tenho que tomar pé de como é que o barco se encontra na condição de encalhe. Tá? Se eu não tiver essa noção de flutuação, de estabilidade e da estrutura do casco, eu vou tomar decisões que podem ser piores do que deixar ele ali. Tá? Então, eu preciso ter muita noção disso aí. Conclusão, o navio parcialmente flutuando se comporta como um navio do qual houvesse sido retirada da linha de base um peso R. Se eu tiro uma carga lá do fundo do navio, o que acontece com o centro de gravidade? Sobe. Tá certo?
Então, essa é a relação que ocorre com a estabilidade. Tá? Então, é isso que a gente precisa observar. Então, está aqui exatamente o que a gente está mostrando. Nesse caso aqui, é um pouco mais complicado, porque agora eu já tenho uma banda, porque houve um encalhe não na linha central, mas um encalhe numa posição lateral. Então, essa posição vai causar um Y lateral aqui de mudança no centro de gravidade. Por quê? O centro de gravidade estava aqui no zero e agora ele teve um deslocamento para cá. Conta que a gente já sabe fazer. Se eu esquecer que é um encalhe e disser para vocês que é um peso colocado nesta posição, vocês vão saber calcular para mim direitinho. Por quê? Vocês vão calcular a posição lateral do novo centro de gravidade e vão calcular a nova posição vertical do centro de gravidade. A única diferença é que a coisa anda para o lado contrário. Por quê? Porque é como se eu retirasse um peso daqui. A gente sempre fez acrescentando um peso, né? Mas quando a gente retira, eu tenho uma inclinação para o outro lado. Tá certo? Então, exatamente. Qual a dificuldade? Saber qual é o valor do R e aonde ele está. Se eu não souber isso, aí realmente eu não consigo fazer minhas contas. E não é, às vezes, muito tranquilo. Se o barco não tem como medir, por exemplo, calado de vante, de ré, bomborda e boreste, eu fico com dificuldade de entrar no hidrostático para dizer qual é o volume submerso do barco, depois de encalhado, entendeu? Então, às vezes, eu preciso de um barco externo para olhar, para ver, porque eu estou dentro do barco, eu não sei bem como é que isso está acontecendo. Mas quando eu sei qual é o valor desta carga aqui, ou seja, diferença entre deslocamento inicial e final, e qual é a posição que essa carga foi retirada, né, que eu preciso saber ou por visualização ou pelo calado, eu consigo resolver tanto o problema de flutuação como o problema de estabilidade. Então, é a mesma coisa, aqui, nada demais, a equação de momentos que a gente faz, tá? Aqui é com banda pequena, grande, e aqui eu queria mostrar para vocês um encalhe só longitudinal, tá vendo? Através dos tris eu consigo... O que é isso aqui? É como se eu tivesse tirado uma carga dessa posição, uma carga de valor P. Ora, o que vai acontecer quando eu tiro uma carga dessa posição? O barco se inclina, certo? O barco se inclina. E eu consigo, então, determinar essa mudança virtual aqui do centro de gravidade. Tá? Então, localizando a posição XP dessa carga, veja, gente, eu estou falando isso porque essa é a parte mais difícil da história. Eu estou dentro do barco, não se esqueçam disso. Eu aqui estou olhando, né? Do lado de fora, bonitinho, no desenho. Mas se eu estiver dentro do barco, como é que eu sei aonde está encalhado? Eu não sei. Será que furou? Se não furou? Essas são dificuldades. A pessoa primeiro precisa tomar pé do que realmente aconteceu. Tá? Bom, esse aqui é a mesma coisa, nada demais, só para calcular o trim. E é isso. Nada muito avançado além disso. O que eu queria, mesmo que faz parte da gente olhar aqui, é essa condição aqui que a gente calcula da nova posição do centro de gravidade, conhecendo a carga que eu vou retirar aqui, que é o encalhe, né? Que agora eu tenho a ajuda do solo aqui para me manter equilibrado, né? Com essa força vertical. Muitas vezes eu estou mostrando aqui essa força aqui vertical, mas que, no fundo a gente às vezes pode fazer uma distribuição aqui. Então eu vou considerar a carga concentrada dessa pequena distribuição. Nunca está num ponto só, né? Sempre tem um pedaço aqui distribuído. Muitas vezes, né, quando é em fundo de areia, essa extensão aqui ela é maior, tá? O barco encalha numa região, numa área maior. Aí eu vou considerar aqui a distribuição dessa carga, eu vou considerar o ponto central dela como
a resultante. Tá? Então, é isso que a gente trabalha. Muito bem. Para tirar o barco dessa situação, sabendo agora quem é P, aonde está ocorrendo, qual é o calado avante, a ré, qual é a condição de estabilidade, pelo menos a estabilidade inicial, né, o GM, considerando o GM virtual. E sabendo, que a gente não viu nesse curso, que não houve um rompimento da estrutura, e se houve aqui nessa região, ela não danificou o casco a ponto de que na hora que eu tire ele, eu cause mais problemas estruturais, tá? Então, eu vou pensar na estratégia de retirar o barco daí. E aí, uso aqueles critérios que eu falei com vocês, né? O critério de trabalhar com rebocadores, o critério de usar o efeito da maré, né? Descarregar alguma carga que me ajude a tirar, a equilibrar o navio melhor, né? Mudar o trim dele ali e ajudar para sair dessa rocha ou areia, né? Então, e cuidar do meio ambiente para que esse barco não venha a danificar. Vocês sabem que tem um barco lá, não é por questão de encalhe, acho eu, mas ele está para virar lá, para afundar lá na costa da Venezuela, né? E hoje eu li que está a 1.000 quilômetros daqui, mas ele está lotado. Então, dependendo das condições aí de correnteza e tal, o óleo pode percorrer distâncias incríveis, né? A Marinha parece estar de olho ali e tal, mas parece que o navio está muito cheio de petróleo, né? A gente já teve aí um acidente que parece que foi no Nordeste e veio bater o óleo aqui no Sul, né? E esse também preocupa. Mas lá não, eu não li não, mas acho que não é encalhe não, tá? Então é isso, gente. É isso que eu queria vender para vocês aí, tá? E aberto aí para perguntas, e se não tiverem perguntas, se quiserem falar alguma coisa dos projetos, na nossa sequência, a próxima aula, terça-feira, a gente já vai entrar no primeiro estudo de caso, que provavelmente a gente deve fazer 1, 2 ou 3 por dia, tá? São só casos. Eu escolhi aqui os principais tipos de flutuantes: balsa, petroleiro, graneleiro, pesqueiro, supply, FPSO, semi-sub. Eu vou convidar o meu amigo aqui para bater um papo com vocês. Tem GCAPs, veleiros, catamarãs e, só para comentar alguma coisa de passageiros com vocês, porque eu não fiz ainda esse módulo é complexo por causa do critério, e o rebocador já está feito aqui. Tá? E aí a gente chegaria à última aula, que é sobre a segunda geração, critério de segunda geração. O que eu consegui falar mais sobre o lançamento é um plus. Tá? Eu tinha me programado para chegar até o critério de segunda geração, apesar de que tem dias aí no Moodle marcados para aula de lançamento. Se eu conseguir, show de bola. Mas se eu não conseguir, pelo menos com essas 20 semanas, a gente cumpriu aí mais de 90% do que seria, né, a carga horária, a ementa que inclui essa disciplina. Tá legal? Alguma pergunta aí, gente? À vontade. Um de cada vez, tá? Se não tiverem, quiserem falar do projeto, também estou aqui disponível para vocês. Professor, Diga. eu fui começar a pensar no trabalho e eu lembrei que já tinha usado uma embarcação, aquela embarcação que eu tinha usado em Arquinave 1. Aí eu queria saber o que eu posso fazer, se eu posso usar a embarcação que já tem no Nexalve, não posso, como é que eu posso fazer? Não entendi a sua pergunta. Você tinha uma embarcação no Rexalve? Não. As embarcações prontas, que já tem Nexalve, que já vem Nexalve. Não, essa você não pode usar. Entendi. Você tem que usar uma embarcação diferente. Essas são as que eu tenho aqui, ou
algumas parecidas e tal. Essas não, eu quero que vocês aprendam a fazer tudo. Então tem que usar uma embarcação sua. Mas aí, a minha, que eu usei em Arquinave 1, já estão usando. Eu tenho que procurar uma nova ou eu faço o quê? Eu estou usando por quê? Não, já tem grupo que está fazendo com a mesma embarcação que eu. A embarcação que eu já tenho todos os dados do casco. Qual é a embarcação? É se eu não me engano, é um petroleiro. O nome dele é Orange Trident. Alguém está fazendo esse petroleiro aí? Era o meu de Arquinave 1? Acho que era o seu. Eu vou usar o do TP1, então, se quiser usar o TP2. Eu não sei se mais gente aí tá usando. Então... Eu acho que era a Ana que tinha colocado. Eu não lembro. Alguém tinha dito que ia usar, mas se eu Ana, estiver tá aí? enganado... Deve ter ido ajudar a mãe dela, professor, que geralmente quando ela fecha a câmera assim, ela vai ver a mãe dela. Tá bom. Bom, olha só, acho que tem solução, e se não tiver solução, acho que tem que achar um outro. O que não vai faltar, porque tem no projeto do navio, tem aqueles relatórios de projeto que o pessoal faz no projeto do navio, lá tem 42 milhões de barcos diferentes, que tem o plano de linhas. Você só precisa do plano de linhas. Os dados gerais e o plano de linhas. É porque eu já tinha o meu, né? Aí eu ia usar, mas se não tiver, eu posso procurar um desses. Isso aí. Tudo bem. Professor, Diga, Júlia. não tem como passar a geometria do FreeShip para o Rexalve, né? Tem sim. Só não sei. Só não sei. Ah, tá. Eu sei como, Júlia. Então depois você me explica, Nara. Aham. Tá bom, então. Eu também quero, Nara. Então a gente faz uma chamada. Todo mundo. Vale a pena. Eu ia falar com o Pedro depois da aula e de repente a gente marca todo mundo, então. Eu boto lá no... Eu sei que dá para fazer porque tem uns ajustezinhos para fazer aí, mas o rapaz que trabalha comigo, que é o Adrian, ele fez. Então, se vocês quiserem, de repente ele pode dar uma dica, mas se Nara sabe, melhor, porque quanto mais a gente ensina para alguém, mais a gente aprende. Né? Porque a gente só sabe que sabe quando tem que ensinar. Aí os outros saem perguntando, a gente, já não sei bem isso e tal. Então, vale a pena sempre tentar ensinar. Tá? Eu posso mostrar como eu fiz. Foi importando? Usando aquela parte de import e export? Não? Foi. Você lembra qual foi o arquivo? Porque eu tentei hoje de manhã várias vezes fazer, mas eu não... Tentei todos os que eu tinha conseguido exportar do FreeShip e não cheguei a conseguir. Na verdade, o que você vai exportar vai ser o offset. E aí, o offset do seu barco. E aí, você vai ter que consertar, porque o FreeShip, ele dá ele com um ponto. E no Rexalve, você tem que usar vírgula. Sim. São uns 300, 400 pontos, eu vi lá. Mas é fácil de mudar isso no Excel, entendeu? No Excel você muda direto. É só, você tem uma função lá que muda tudo. Aí não é tão trabalhoso, entendeu? Não é tão difícil. Bom, na chamada, se você fizer lá mais tarde, eu entro lá também com a Júlia para a gente ver isso. Obrigado. Tá, beleza. Tranquilo. Bom, eu queria saber mais ou menos como é que estão os barcos aí. Nara está com quem? Eu tô com a Mari Faria. E qual é o barco? É um petroleiro. Petroleiro. O Bruno? Bruno Perrota. Não estava conseguindo ligar o microfone. Eu estou fazendo com a Júlia. A gente está fazendo Titanic. Legal, legal. A Ana tá ocupada. Camila, você está com quem? Eu tô com a Letícia. A gente está fazendo Marinola. Ela até já fez o casco todo. A gente estava até discutindo para ver se estava certo ou errado uma baliza lá, mas a gente chegou à conclusão que estava certo. E aí a gente estava na dúvida agora como fazer os tanques. A gente não sabe. É um navio, eu não entendi. É um petroleiro também, é Marinola o nome. Um petroleiro. Tá. Tudo bem. Professora, a gente ficou com uma dúvida, porque, em
Arquinavium, né? A gente pega só os pontos do casco, que foi o que eu fiz. Aí eu peguei a tabela de cotas e joguei no Rexalve, aí ele fez o casco. Isso. Só que os tanques, na hora de fazer, a gente vai ter que... Tipo, a gente não sabe quais são os tanques do navio de verdade. Então, tipo, a gente vai ter que fazer... Tipo, inventar uns tanques. Isso. Olha só, na natureza, nada se cria e tudo se... Copia. Tudo se copia, não é isso? Se na natureza é assim, não vai ser nós que vamos fazer diferente. Qual é a solução que você tem se você não sabe? Inventar? Inventar, não. Inventar é a última de todas. Copiar, ver algum que... Copiar, isso aí, Nara. Inventar só se não tivesse nenhum semelhante para eu dar uma olhada. Mas se eu entrar, por exemplo, qual é o seu barco? Um petroleiro, não é isso? Pô, se você botar um petroleiro com essa faixa aí de comprimento que você tem, você vai achar mais de 300. E muitos você, na própria internet, vai ver lá o arranjo. Aí você vai olhar um mais ou menos parecido com o seu e vai dizer, olha, tem o pique-tanque de vante aqui, pique-tanque de ré, e tem a praça de máquinas e 5 tanques. Tem o tanque de lastro, os tanques de lastros laterais, tem tanque no fundo. Você vai ver o arranjo, tá? E vai fazer semelhante. Como é que faria? Primeiro que não faz parte do nosso curso você fazer o projeto dos tanques, porque tem muito mais envolvimento. Mas eu ia ter que ler a Marpol toda, ver qual é o volume máximo de cada tanque para o meu navio, que é uma regra. Aí eu ia estabelecer lá com a classificadora como é que eu posiciono a antepara de vante, como é que eu posiciono a antepara de ré, mais ou menos de acordo com o tamanho médio dos motores principais e equipamentos, eu ia posicionar a praça de máquinas também, a antepara de vante da praça de máquinas. Aí ia abrir um espaço, que é o meu espaço de carga, eu ia olhar na Marpol e ver que eu tenho que ter um tanques laterais de lastro, porque é lastro segregado, né? Então eu ia separar lá a dimensão, é 2 metros de costado e tal, e aí eu tenho os tanques centrais, de acordo com o volume, eu sou obrigado a ter uma divisão no meio dos tanques centrais, sendo 2 tanques centrais ou não, podendo ser um só se for um petroleiro pequeno. Então, tudo isso faz parte do projeto, não faz parte da análise da estabilidade e aprender o aprendizado em relação ao Rexalve. Tá? Então, não vou pedir vocês para fazer isso, porque eu estaria avançando coisas que não fazem parte da gente aqui. Mas estou dizendo como é que faria, para vocês não ficarem à cega, e já que vocês não vão fazer dessa maneira, como é que eu faço? Eu olho semelhante. Olhar semelhante, gente, não é a cópia, não é a cola da prova, né? Não é a cola da prova, é outro tipo de cola, gente. É uma cola profissional, ela é válida, é muito válida. Né? Eu quero ver, por exemplo, imagine, por exemplo, que eu estou por fora sobre motores de navios petroleiros. Por que eles estão usando? Que tipo de motor? É um motor de média, motor de alta, motor de óleo pesado? Eu não sei, eu estou querendo aprender. Pô, eu vou pegar revistas e vou dar uma olhada. Pô, olha aqui, esse é médio, esse é alto, esse aqui, poxa, olha só. Entendeu? É uma cópia, uma cola muito justificada. Tá? Algumas outras coisas vocês vão ter que, Letícia e todos vocês, outras coisas vocês vão ter que dar um chutômetro mesmo. Tá? O principal chutômetro que a gente dá é em relação ao centro de gravidade. Porque a gente não está fazendo projeto, não sabe. Eu vou chutar. Um bom chute para o centro de gravidade, para a posição vertical do centro de gravidade leve, para um navio, não para um barco, para um navio. O que eu estou diferenciando barco de navio? Um barco é uma embarcação de pequeno porte, um navio é um de grande porte. Para uma embarcação de grande porte, é em torno de 0,8 do pontal. É um chute. Como é que eu descubro esse valor? A gente já viu aqui no curso que eu só vou ter certeza desse valor quando eu chegar lá no teste de inclinação.
Então, eu vou sempre tentando me aprimorar até chegar aos testes de inclinação. No teste de inclinação, vai bater o martelo lá e vai dizer, olha, não interessa o que você calculou até agora, o centro de gravidade vertical é esse aqui. Tá? Então, esse vocês vão ter que chutar, sim. Ângulo de alagamento progressivo. Poxa, também não dá para a gente fazer agora. Eu não tenho o arranjo do navio. Poxa, o que a gente fez durante o curso todo? Usou os 40 graus. Né? É 40 ou o ângulo de alagamento? O que for menor. Usamos o 40 graus. Então, esses tipos de utilização não é bem um chute, porque eu ainda não tenho a informação, eu vou usar a que eu disponho. Tá legal? Quem mais? Professor, eu e a Fernanda chegamos a colocar as sessões no Hexalve, só que ficou um pouco diferente com a Nara. Da Nara que ela fez e me mostrou outro dia. Eu posso compartilhar para você dar uma olhada? Claro, pô. Deixa eu sair aqui. Pronto. Dá para ver? Espera aí que eu vou ter que tirar vocês aqui. Dá. Aí o nosso, nessas partezinhas aqui da Nara não tava todos iguais esse daqui do meio. A gente queria ver se estava certo. Eu estou achando que vocês estão com muito poucas sessões na proa e na popa. Aí o planozinho dele seria esse. Pois é, pelo próprio arranjo dá para ver. Vocês não estão conseguindo ali, a proa não está definindo bem o bulbo, e a popa, entre as seções que são iguais e aquela que começa a mudar, eu acho que vocês têm que fazer mais algumas seções ali. Como é que faz isso? Eu dei a sugestão para alguém, acho que foi para o Gabriel. Papel quadriculado. Papel quadriculado. Tá? Plota essas aí, ou desenha essas aí, ou pede para desenhar essas aí, e vê como é que você faria intermediárias com o próprio papel quadriculado. Tá? E aí você volta ao Hexalve e dá essa seção nova. Tá? Você pode também usar o Hexalve para fazer uma interpolação. Ele faz. Não sei como faz, mas ele faz. Tá? Ele faz interpolação entre duas seções. Você pode experimentar para ver se vai ficar melhor. O principal falha que eu estou vendo aí é essa última seção na popa e a última seção na proa. A da popa até que não está tão ruim, apesar de que aquela linha fininha ali, eu acho que ela não existe. Tá? Ela pode ser só um espelho de popa. Agora, a da proa, você está sem a terminação do navio. Você está terminando ele antes. Tá, então teria que colocar mais exatamente. Você deve estar usando aí o LPP e não avançando um pouco. Eu tentaria melhorar essas duas coisas aí, na popa e proa. Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Quem mais aí? Não? Então deixa eu fazer a presença de vocês. Saber quem faltou hoje para ganhar. Professor. Diga. Tem como o senhor liberar as aulas da semana passada que foi gravada? Porque eu vou começar a fazer o trabalho agora e ajuda bastante aqueles vídeos. Principalmente que você fez com a Camila. Eu acho que as últimas 4 aulas não estão no Moodle. Eu procurei hoje também. É isso? Eu sei que a última de probabilística eu não tinha colocado ainda. Mas as outras também? Não tem nenhuma. Da semana passada não tem nenhuma. Nem da semana passada. Vou fazer agora. Desculpa. Vou fazer agora. Porque elas já estão aqui, eu estou colocando elas de qualquer maneira, não estou botando mais aquela introduçãozinha que acaba que eu tenho que renderizar outra vez e perco tempo. Eu vou botar como ela está. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu também não fiz a presença na aula passada. Não fiz, não. Hoje é 22, não é isso? Nábila, está aí? Não vi. Nábila. Estou aqui. Tá. Aline?
Presente. Nara, tá. Ana Carolina Garcia, tá. Pedro. Mariana. Oi, tô aqui. Camila, tá. Gabriel, tá. Bruno Moura, sim. Marcelo, também vi. Fernanda, também. Thaísa, também. Caio. Júlia, tá aí. Bruno Perrota, vi também. Ferdinando. Presente. Laísa. Presente, professor. E Letícia? Eu, tá aqui. Tá bom. Então, eu vou salvar isso aqui. Tá, esse aqui, já que eu não fiz a presença, eu vou dar a presença para todos, né? Pronto. Menos o Caio, porque o Caio não vê nenhuma, eu não posso dar presença. Beleza, então fechou. Deixa eu olhar aqui, gente. Será que eu prometi essa bobagem mesmo? Se eu não me engano, eu não fiz presença na aula passada mesmo, não, professor. Não, tá, na presença eu sei que eu não fiz, mas as aulas, deixa eu ver aqui. É a do Rexalve que a gente fez. Ah, só está o PDF. Ó. Aqui tem a aula. A última foi a estabilidade dinâmica, antes da prova. Depois essa não teve. Não, teve aula gravada, varia, teve. A aula comprimento alagável não teve. E a varia probabilística. Gente, eu estou devendo duas. A outra tem, está aqui. Viu, senhor Linguarudo? Não era 2 semanas não, viu? O que, professor? Senhor Linguarudo? Professor, não tem no dia 15. Cara, não tem, professor. Dia 15, não tem do dia 20, dia 22. 13 e 15. Falta 13, 15, 20. E a de hoje. 15 que falta. E falta dia 20 também. Não, 13 também não tem. 13, 15, dia 20 não tá lá. E nem o de hoje, claro. Então, semana passada. Não, gente, olha, essa aqui é do dia 20 de hoje. Apesar de hoje ser 22. A gente está um dia defasado. Mas teve aula aqui. Mas tem vários tipos. Eu estou vendo pelo conteúdo. Porque um foi a solução da prova. Ah, tá. Tudo bem. Tá certo? A gente, depois da prova, aí eu acabei, a gente ficou conversando da prova um tempão, acabou não tendo aula. Ah, tá. Aí foi do dia 13, que tá no dia 8. Exatamente. Essa aqui já está gravada e eu coloquei, a de avaria. Então faltam duas só mesmo. Falta de comprimento alagável, avaria probabilística, que foi a aula passada, e a de hoje, em Caio. Isso, certo. Tá bom. Valeu. Então, eu vou colocar agora, tá? Tá bom, obrigada. Falou? Então, gente, fiquem com Deus. Bye, bye. Hoje é quinta-feira. Um bom fim de semana para vocês. Qualquer coisa, WhatsApp, tá? E aí, terça-feira estamos aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana, professor. Tchau, professor.